Cumprimentamos a todos nossos queridos amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical na sequência de estudos, nossa lição extra, lição de reforço, a lição de número 7. Vamos tratar sobre Estevão, um diácono avivado no Novo Testamento. Diante da nossa lição de número 7, Estevão, um Marte avivado. No tópico 2, vamos estudar sobre a sua preciosa morte, ele sendo cheio do Espírito Santo, ainda a fúria dos inimigos, e Estevão viu. João também viu. Então, a glória de Deus. O que nós estamos mostrando é o seguinte, é que Estevão não pediu para ver a glória de Deus. Em contrapartida, no Antigo Testamento, Moisés pediu para ver a glória de Deus. Interessante que Deus disse para Moisés que não poderia mostrar sua glória. Mas Estevão viu o que Moisés, ainda no seu tempo, não conseguiu ver. Moisés só podia ver como Estevão viu no dia da transfiguração, quando apareceu Elias e Moisés, quando Jesus se transfigurou. Ali ele pôde ver como Estevão a glória de Deus no rosto de Cristo. Então, os diáconos fizeram uma grande história no Novo Testamento. Muitos não querem ser diácono, ok? Muitos não querem ser diácono. E nós paramos exatamente na parte dos inimigos, quando nós estudamos em primeira mão exatamente a posição séria que os apóstolos tiveram que tomar diante da multidão de crentes, a igreja, a eclésia que começou no primeiro século. Por quê? Porque estava faltando servidores para acompanhar exatamente a mesa. E estes servidores seriam escolhidos pelos 12, e juntamente com decisão da multidão. Homens de boa reputação, que tivessem uma vida exatamente totalmente cheia do Espírito Santo, com sabedoria, uma vida moral ilibada, que tivesse sabedoria, fosse de oração, que fosse também de palavra. Eram pessoas que também pudessem ter a mesma capacidade de ser um apóstolo, de ser um presbítero. Amém? Então nós estamos mostrando exatamente essa parte muito rica e muito forte a respeito da escolha do diaconato. Foi, de certa forma, acertado. Os 12 com a multidão. E como deve ser a escolha? Veja que Pedro, para escolher o 12º apóstolo, ele colocou uma cláusula. Tinha que andar com Jesus, ter visto Jesus, visto Jesus na ressurreição, na ascensão. Jesus tinha que aparecer a ele, então houve uma cláusula que Pedro colocou para ser um dos 12. E foi escolhido 2, e entre esses 2 foi escolhido Matias. Aqui a escolha dos apóstolos, dos diáconos, deveriam ter atributos e virtudes. Essas virtudes estão escritas no capítulo 6, e vocês veem no capítulo 7. Homem cheio do Espírito Santo, homem cheio de sabedoria, tudo isso para poder servir à mesa. Olha que não poderia ser qualquer homem, irmão, para servir à mesa. Tinha que ser pessoas mesmo da beneficência, ajudando uns aos outros. Na mesa, tinha que ser homens com capacidade moral. Isso é importante, viu? Não pode ser colocado qualquer um, não. A pessoa chega hoje na igreja e já quer colocar uma gravata.
já quer chamar para o púlpito. Não é assim. A primeira escolha eficaz da igreja em Jerusalém. E entre essas escolhas, nós temos aqui o nome de cada um deles, a vocação e os nomes dos diáconos. O primeiro, veja o significado de cada nome deles. Felipe, segundo, Prócoro, terceiro, Nicanor, quarto, Timão, cinco, Pérmanas, mais uma vez, Pármenas, sexto, Nicolau e sétimo, Estevão. Agora veja o significado do primeiro, Felipe, é o que tem valor dos transportes. O seu nome significa cavalo, o que ama cavalo. E o cavalo é um transporte. Segundo, o Prócoro significa profissional da música. Todos, quando forem se reunir, tem que ter salmo. Interessante. O terceiro, Nicanor. Olha o significado, conquistador de almas. Muito forte. Quarto, Timão. Significa aquele que dá honra às pessoas. Quinto, Pármenas, significa firmeza na doutrina. Sexto, Nicolau, significa aquele que tem liderança. Sétimo, Estevão, significa aquele que coroa o grupo. Então veja que o sétimo, Estevão, que nós estamos estudando, só isso aqui, o significado do nome de cada um deles, já é uma grande vantagem para anunciar nesta aula que nós vamos estudar no próximo domingo. Então a terra não era digna de homens como Estevão, como também homens como no passado Enoque andou com Deus e Deus o levou. Há homens que Deus o leva, porque Deus ele quer ficar com ele. Deus gostou tanto de Enoque e disse: Enoque, vem morar comigo. Deus gostou tanto de Estevão, vem morar comigo, Estevão. Então os diáconos escolhidos pela igreja no tempo apostólico é um sinal para os diáconos que são constituídos hoje pela igreja local. Eles devem ser ordenados com imposição de mãos. Todos os ministros da nossa congregação, né, como eu faço parte da Assembleia de Deus, eles são ordenados com imposição de mãos. É bem verdade que alguns utilizam a unção do azeite na unção. Já que trata de ungir, então, o símbolo do Novo Testamento é o azeite, né? Se houver alguém doente na igreja, chame os presbíteros e com a unção do azeite, com óleo, ungindo a cabeça. Então veja que essa imposição era feita por mãos dos apóstolos. Ok? Agora veja na continuação da nossa primeira parte que estudamos nesta aula do YouTube, nós falamos sobre os libertinos. Este que são contra a mensagem de Estevão. É o primeiro grupo, né, que era contra a mensagem de Estevão, não somente de Estevão, mas também contra Filipe e contra Paulo. Depois dos 12, nós temos olha aí, a chamada dos diáconos. E os 12 saem de cena para entrar os diáconos, onde falarão uma grande história no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Nós estamos estudando Estevão e o próximo Felipe, e depois o próximo Paulo. E quem foi até a casa de Paulo, ou enfim, pôs as mãos sobre Paulo, foi um homem chamado Ananias. Olha a história dos diáconos. Os libertinos, pelo próprio nome, nós já estamos imaginando como é a sua doutrina, irmão. A doutrina da libertinagem, tudo pode. Os sirineus é o segundo grupo, melhor, os alexandrinos, primeiros libertinos, libertinagem. O segundo, alexandrinos.
São os grupos dos, veja aí, aristocratas. O terceiro são os sirineus, os problemáticos, que não podiam falar em inovação, né, renovação e nem mudança. Esses são o grupo dos sirineus. Eles só preenchem espaço, não servem mais para nada. Os da Cilícia são os intelectuais, aqueles que são gênios, que ameaçam todo mundo. Os da Ásia, esses são os que abandonam por qualquer motivo. Foi esses da Ásia, os obreiros, segundo Timóteo 1,15, nunca se juntou a Paulo. São estes com os da Cilícia que ia desfazendo, que ia contra, que perseguia, quando Paulo exatamente alicerçava, ele estava colocando pelo Espírito de Deus a obra missionária, erguendo templos, erguendo igrejas. Então, erguendo igreja em casas. Sempre haverá um grupo incrédulo no meio do ministério de homens fiéis. Sempre haverá grupos de obreiros infiéis no meio de homens fiéis. Então, era 5 o número do grupo dos infiéis. Eram alguns da sinagoga, então eles estão junto conosco. Estes fazem parte do quinteto da incredulidade. São, o primeiro, libertino; segundo, sirineu; terceiro, alexandrino; quarto, os da Cilícia; e quinto, da Ásia. Disputavam contra Estevão. Mas esses 5 grupos não poderá vencer um homem chamado Estevão. Porque esses 5 grupos são como os irmãos de José. 11 contra 1 e não conseguiu matar. No começo da história, Caim matou Abel. Agora, 11 irmãos de José não conseguem matar. Joga na cova, vende, mas não mata. Até mesmo tem inveja. Mas aqui, esses quinteto aqui, veja aí, disputavam contra Estevão. Eles não podiam vencer Estevão na doutrina, no conhecimento. Veja que Estevão falava pelo Espírito Santo. Então estes grupos eram os grupos que negavam a obra de Deus, a obra do Espírito Santo. Então eles eram os blasfemadores. E estes grupos foi quem acusou Estevão de blasfêmia, de falar mal contra Deus, contra Moisés, que era totalmente ao contrário. Eram estes homens que eram infiéis, blasfemadores da palavra. Então veja, capítulo 6, versículo 10 de Atos. E não podia resistir à sabedoria. Quem é a sabedoria? Cristo foi feito por Deus sabedoria. Então Cristo estava em Estevão. Então Estevão vai viver uma vida de Cristo. É assim, meus irmãos. A sabedoria é Cristo, estava em Estevão. E eles não podiam exatamente resistir a Cristo. A sabedoria que estava em Estevão. E ao Espírito, olha, Cristo, o Verbo, e ao Espírito, o Espírito de Deus, com que falava. Eram 5 grupos da incredulidade. Eles têm influência, têm dinheiro, têm poder. Eles estão entre os líderes religiosos. É o sistema do mundo versus exatamente a sabedoria de Deus. Eles atribuíram blasfêmia às palavras do Espírito Santo, que saía da boca de Estevão. Verso 11. Veja que o sinédrio estava sendo importunado. Não era por apóstolo, era por diácono, um só. Depois que os diáconos, depois que os apóstolos foram erguidos por Jesus, eles não saíram de Jerusalém. A ordem obedecida foi feita pelos diáconos. Foram os diáconos que foram para Samaria, Felipe. Foram os diáconos que trouxeram a maior mensagem, Estevão.
Amém? Então veja que depois dos apóstolos foi a vez dos novos obreiros ser levantado por Deus. Estevão, Felipe, Barnabé e Paulo. Depois dos 12. Poder de Deus contra a incredulidade, contra o quinteto. Os 5 grupos agora, pela palavra, estavam envergonhados. Pelo testemunho de Deus estampado, mostrado visivelmente no rosto de um anjo. Mas era um diácono que muitos não consideravam aquele diácono, que até mesmo era evangelista. Aleluia. As mesmas acusações que fizeram contra Cristo, agora estão começando a atacar os seus diáconos. Veja como a perseguição começou, através das acusações, como também fizeram com Cristo. Eles acusaram a Cristo, viu? E acusaram também agora Estevão, de ser contra Deus, de ser contra Moisés. Mas Jesus estava vivo em Estevão. Jesus estava vivo no homem, no diácono. Até que o seu próprio rosto se transfigurava como o de Cristo. Aqui, tanto o clero, como religiosos, como o conselho e a multidão, ouvia a sua face como a face de um anjo de Deus. O rosto do acusado é como um anjo de Deus. Entre o acusador, todos, entre eles o conselho, e o acusado, que era Estevão, pela multidão, pelos 4 grupos, entre esses povos, ou povo, e exatamente o conselho e Estevão, tinha um Espírito Santo no meio, que revelava verdadeiramente quem era o acusado. Isto é, o conselho viu que não era aquilo que eles diziam ser. O conselho, além de ver ele como anjo, mensageiro, cara de anjo, falando cheio do Espírito Santo, cheio da sabedoria, cheio de Jesus. Então, era exatamente o Espírito Santo que estava no meio deles, o único que estava trazendo na vida deste homem a maior mensagem do Novo Testamento. A mensagem de Pedro foi até boa, foi até, em termos de conteúdo, boa, mas a de Estevão, irmão, em termos de nível, o conteúdo foi em amplitude. Ele começou a pregar uma mensagem desde os dias de Abraão e levou até o justo. Veja a mensagem inteira do capítulo 6 a 7 do diácono Estevão. Ele começa de Abraão. Ele diz até mesmo que Abraão foi chamado na Mesopotâmia. Isso quer dizer que Gênesis, quando fala que ele foi chamado de Padã Arã, olha aí a diferença. O conhecimento e o conteúdo da mensagem, ele tem mais conteúdo e ele aplica o conteúdo e nós absorvemos. Até mesmo na nossa mensagem nós atribuímos a chamada de Deus a Abraão ainda na Mesopotâmia. Isto é, ainda quando seus pais estavam com Abraão. Isto é, quando ele ainda era menino. Então, quando ele soube da mensagem, do chamado, os seus pais sabiam também. Então, estava sendo difícil para Abraão sair da parentela. A mensagem de Estevão, irmão, abre nossos olhos e entendimento para entender a chamada de Deus na vida deste homem. Glória a Deus. Então, a defesa de Estevão e a sua mensagem completa. Então, ele começa a mensagem assim: irmãos e pais. Esta é a forma de começar uma mensagem. Veja um Estevão diácono quando começa a mensagem. Eu gostaria de saudar os meus irmãos,
os nossos pastores, os nossos companheiros obreiros, cita alguns nomes e cita todos de uma forma geral e saúda a multidão. Veja aí, irmãos e pais, tratou como se fosse da sua própria família. Então Estevão começou o seu discurso diante de um homem que estava nos bastidores. Diz a Bíblia que ele se chamava Saulo. Este era aluno de Gamaliel. Foi aos pés de Saulo que, após a morte de Estevão, foi aonde que caiu as vestes do servo de Deus, Estevão. Da mesma forma que aconteceu com Elias e Eliseu, as vestes caiu para Eliseu, como se fosse a unção sendo transmitida de Elias para Eliseu, de Estevão para Saulo. Deus já estava mostrando uma visão profética quando as vestes ou a capa de Estevão cai aos pés de Saulo, ainda jovem. Veja que aquele lençol representa estas vestes. Este lençol que Pedro, quando viu na visão e rejeitou por 3 vezes, que queria comer aquilo que Deus havia santificado, que eram os gentios, por meio dos animais impuros. E Pedro por 3 vezes negou, dizendo, não quero, não quero, não quero. E por 3 vezes o lençol se foi. Agora, as capas de Estevão vai cair aos pés de um jovem chamado Saulo. Isso não é forte? Depois temos o chamado de Paulo, lá no capítulo 9 de Atos, e começa a grande obra missionária por um homem chamado Paulo. Glória a Deus. Então é assim, meus irmãos. Deus queria que fosse com Pedro, não deu certo. Com Estevão, Deus o levou. E agora, Saulo. Exatamente Paulo. Amém? Os homens, veja aí, depois que recebeu a longa exposição da mensagem, o povo ainda como no deserto, seus pais, porque ele diz, pais, irmãos, ele começa a dizer na mensagem que assim como os pais lá no deserto rejeitou a Deus por meio da mensagem, da letra da lei escrita em pedra pelo servo Moisés, eles estavam rejeitando a Deus também, agora no Novo Testamento, por meio da palavra de Jesus, um representante ilegítimo de Moisés. Moisés disse que levantaria um novo profeta semelhante a ele, e Jesus foi esse profeta. E depois de Jesus, ele levantou os apóstolos, e os apóstolos pregavam a palavra de Cristo. Paulo disse, eu vos dou o que também vos recebi. Eu recebi do Senhor o que também... Amém? Na Santa Ceia, na ceia do Senhor. Ele diz, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Glória a Deus. Então a mensagem é de Cristo, é de Deus. Nós pregamos a palavra. Glória a Deus. Então veja que quando esses rejeitaram a mesma mensagem dos profetas, porque Estevão estava na condição de profeta de Deus, como se fosse ainda no Antigo Testamento, que os profetas vieram e eles mataram. O que foi que aconteceu com Estevão? Mataram Estevão. Também, além de evangelista, um profeta de Deus. Tudo isso mostrando que o pecado do bezerro de ouro, lá no tempo do Antigo Testamento, que eles pecaram, diante da palavra, diante de Moisés, diante de Deus, estes homens estavam em pecados do tempo de... Veja aí Estevão. Por quê, irmãos? Porque eles estavam ligados ao templo. Eles estavam dizendo, é Deus quem está no templo. E Estevão disse, eu estou vendo ele no céu. Aleluia. O céu é o seu trono e a terra é o seu tapete. Eu estou vendo ele no céu. E ele diz que nem quarto ele tem para repousar. Então veja, meus irmãos, a mensagem deste homem. E assim, veja aí,
capítulo 7 de Atos, verso 48, ele fala sobre Salomão que edificou a casa e diz que o Altíssimo não habita em templos, em obras das mãos humanas. É aqui que o sangue de todos os sacerdotes que estavam ouvindo fervia em suas próprias veias, a ponto de querê-lo matá-lo, porque quebrou toda espécie de tipo de sacrifício. Quando o João Batista, quando ele pregava o arrependimento de pecados, ele não pregava exatamente sacrifício de animais. Ele dizia: arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? O batismo de João, irmãos, era exatamente eliminando já previamente os sacrifícios do templo. Por isso que João Batista foi morto. Por quê? Porque estava os sacerdotes naquele tempo incumbidos nesta mesma história de assassinato na vida daquele homem. Por quê, meus irmãos? Porque os sacerdotes viviam do templo. E os sacrifícios, deixando de existir, eles não tinham como sobreviver. Então veja exatamente isto. Enquanto eles estavam vendo a mensagem por um mensageiro com cara de anjo, o anjo de Deus estava vendo o céu e o trono aberto, o céu aberto, e viu o trono, Deus assentado, e também viu Jesus em pé à direita do trono de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. São 4 grupos, ok? Aí nós temos a marcação do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto. O primeiro grupo, os libertinos. Depois nós temos os alexandrinos. Depois os da Cilícia e os da Ásia. Mas tem ainda outro grupo que são chamados de quê? Sirineus. São 5, né? É o quinteto. 5 grupos. Então veja que o segundo grupo, que o primeiro nós já falamos, são exatamente os filhos. Presta atenção. Como a gente não tem muita informação desse grupo, nós podemos pegar uma tipologia para nós nesses dias. Os sirineus, quem são eles? Por exemplo, na Bíblia, um sirineu carregou a cruz. Lembra do sirineu que carregou a cruz, ajudou Jesus? Então, os sirineus têm um que fez uma coisa boa. Mas de lá para cá, não tem mais ninguém que fez. Então, representa todos aqueles que saem da base, porque os pais construíram, os pais fizeram uma grande obra, grande templos, mas os filhos são que nem o sanguessuga, que fica debaixo dos seus pais, sem fazer nada, e vivem do que aquilo já foi feito por meio dos seus pais. Viu? Esse é o grande mistério. Eles recebem a herança dos pais. Eu sou pastor porque meu pai também foi pastor. Não é assim. Não existe nepotismo. Não é porque seu pai é pastor que você vai ser pastor. Você precisa de uma chamada, como foi chamado Estevão e outros mais. Sem a chamada, você é apenas um filho de um pastor e não um pastor. É diferente. O filho de um pastor pode ser pastor? Pode ser pastor. Isto com a chamada de Deus. Não é porque é filho sendo o pastor, seu pai, que ele automaticamente deve ser o pastor também, ou um dos pastores. Viu? Agora existem outros grupos. Veja aí, vão tirar da cidade a Estevão, porque eles não aceitam a verdade. Não foi isso que fizeram com Cristo? Tiraram Cristo para poder precipitá-lo. Veja lá Lucas capítulo 4. Lá do monte, querendo rebolar Cristo. Lá de cima para baixo, como aconteceu também na tentação no deserto. Que o diabo disse, lança-te a ti embaixo, porque está escrito que os teus anjos darão ordem a teu respeito.
Então veja que existem outros tipos de grupos. Por exemplo, o terceiro, alexandrino. Estes são os que amam o helenismo. Estes são os que amam a cultura grega, querem implantar exatamente dentro da congregação palavras bonitas, mensagens bonitas. Essas pessoas gostam de se aprofundar nos mínimos detalhes de tudo que se lê, porque eles gostam de leitura antigas, de livros da história, dos pais da igreja. Eles gostam de citar somente livros nas suas pregações. O Flávio Joséfo. Nós estamos para pregar a Bíblia, a palavra de Deus. Dificilmente eu falo nesses que já foram. A gente tem a Bíblia como um sinal de Deus na nossa vida, mas eles estão alicerçados exatamente nos da reforma, Wesley, enfim, o príncipe dos pregadores, e assim vai. Difícil, muito difícil. Outro grupo da Cilícia e o da Ásia. Esses são considerados como os mafiosos. Existe o grupo da máfia, aquele grupo que são assaltantes, considerados como os alibabás da época de hoje. Eles gastam o dinheiro e colocam na nota outro preço. Por exemplo, se ele coloca R$100 de gasolina no carro, ele pede para colocar R$30 na nota. Assalta o gasofilácio, o altar das ofertas. Estes homens são tipo de Judas Iscariotes. Ele já tem um final traçado por sua desobediência desde o começo do seu pecado. Quem entra nesta vareda, entra no caminho sem fim. Viu? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Como vencer? A Bíblia mostra que é resistir. É resistir. Resistir. Veja, mais um grupo que praticava o suborno para tentar derrubar, matar Estevão. Como eles não conseguiam, porque não tinha a palavra de Deus, eles tentaram, como tentaram a Cristo, até matá-lo. Solta Barrabás e crucifica Jesus. Assim fizeram também com Estevão. Viu? Os inimigos, eles corroíam o coração, de tal forma que rangia os dentes. Não é terrível essa situação? Que é o último estágio de uma pessoa que inveja a outra na terra, é corroer, depois de corroer os seus corações, ranger os dentes. Isto é, trazer o inferno para a terra, porque nós sabemos que é lá no inferno que vai haver ranger de dentes. Não está escrito? Mas eles já estão na terra, no inferno. As consequências de um homem ou de pessoas que no alto nível da sua inveja, a sua última característica é ranger os dentes. Isto é, já uma fase de inferno na terra. Atos capítulo 7, versículo 51. De dura cerviz. Estas eram as características dos homens, dos 5 grupos que eram contra Estevão. Eles não podiam se curvar, porque eles eram apóstatas. Sendo eles apóstatas, eles não adoravam, eles não amavam a Deus, eles rejeitavam, blasfemavam contra Deus e contra o Espírito Santo. Eram incircuncisos de coração e de ouvido. O coração havia véu, no ouvido também. Isso queria dizer que quando Estevão falava, as palavras batiam e voltavam. Havia um véu no coração, um véu no ouvido. Significa um ímã que não deixava penetrar a palavra. Viu? Lembra dos 4 tipos de espinho? Espinhos, 4 tipos de caminhos que o semeador saiu a semear. Um tipo era de espinho, outro pedregoso. Então veja que há
corações desta forma, pedregoso, cheio de pedra. Eles ainda tinham o véu no coração. Por isso que a palavra regressava, não chegava até o cérebro, e nem ia até o coração dele, e nem ia na alma dele. Então veja como é que o Espírito Santo convence. Não convence. Porque eles não deixavam a palavra entrar no cérebro. Era um apóstata. Foi o que Jesus falou. Geração incrédula e apóstata. Vocês observam que também nós temos o João Batista dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a escapar da ira futura? E agora, diante de Estevão, este mesmo grupo, essa mesma geração, coração incircunciso, não se curva, porque é de dura cerviz, não deixa entrar a verdade, porque eles estão sempre resistindo o Espírito Santo. Não resistais o Espírito Santo da promessa, que foste uma promessa para todo aquele que crê. Assim como esses eram os pais, veja que esses da atualidade rangia também os dentes após corroer os seus corações. Então a inveja significa que o coração estava corroído. Então esta era a dor da inveja, coração corroído. Se Estevão tem uma grande mensagem, como é que acontecia essa inveja? Eles diziam: eu não tenho o que ele tem. Eu não tenho o que ele tem. Eu não sei o que ele sabe. Eu não vejo o que ele vê. Eu vejo Jesus, eu vejo Deus. Aí a inveja, eu não vejo. É terrível, né? A inveja faz com que o último estágio ranja os dentes contra Estevão. A última reação de pessoas que não gostam de você. Isso por causa da mensagem que Deus está usando o vaso. É a mensagem de Deus em sua vida. As pessoas do seu lado, muitos não vão aceitar. Vão ser como esses grupos, querendo até matar. Mas não se preocupe, a mensagem não é sua, ela é de Deus. Foi Jesus quem falou para Saulo: porque me persegue. E Saulo perseguia os cristãos que tinham a palavra. E Jesus disse: você me persegue, Saulo, porque tu me persegue. Então este é o maior pregador. Atos 7, Estevão, depois de Jesus, esse tinha unção. Veja as capas caindo aos pés de Paulo, um jovem. Estevão começa saudando a multidão: varões, irmãos e pais. Este tem conhecimento, este sabe o que está falando. Tem conhecimento histórico, começa a revelar coisas profundas que nem mesmo no livro de Gênesis está escrito. Então, nós precisamos estudar Gênesis e Atos 7. Gênesis 11 e Atos 7. Quando nós estudamos os dois textos, aí nós começamos a pregar que Deus chamou Abraão da Mesopotâmia, Atos 7. E depois ensinamos que ele foi para Padã Arã, Gênesis capítulo 11. Glória a Deus. Capítulo 12. Que Deus falou quando Abraão estava em Arã. Que bênção, né? Então veja, esta é a forma de nós pregarmos a palavra. Precisamos estar acima da média, que significa ter conhecimento, sentar, ler, estudar, de tal forma que quando for falar sobre aquele assunto, esgote o texto, como você pega uma laranja e espreme até sair todo o suco. Depois, quando aquele que vier pregar depois de você, ele só vai repetir tudo o que você já falou. Por quê? Porque Estevão, ele estava acima da média. Ele tinha, além daquele requisito para ser um diácono, veja, homem de reputação, veja, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria, lá na frente diz que ele tinha fé,
tinha poder, fazia prodígios e maravilhas. Então, é este o modelo que Deus quer. Exceder, passar do limite daquilo que foi proposto. Aleluia. Se foi proposto 3 qualidades, eu tenho 5. Serve? Eu tenho 5 qualidades. Não precisa dizer, né, meus irmãos? Aqui é uma aula que nós estamos ensinando. Mas Estevão tinha 5. Glória a Deus. Estevão era muito mais profundo do que os outros que estavam ali. A mensagem causou impacto. Eu sou apenas um diácono. A mensagem do evangelho saiu do diaconato. Felipe, ele veio depois. Amém? O que nós vamos concluir é que tem muitos hoje extinguindo o Espírito Santo. Amém? Não é isso que acontece? Quando alguém se levanta com profecia na igreja, existem muitos pastores que são da reforma, que não crê nos dons espirituais, que são atuais, manda o irmãozinho lá sentar, manda ele parar de falar. Tudo isso, meus irmãos, é exatamente extinguindo a profecia, os dons espirituais. Está escrito, não extinguais a profecia. Não proibais de profetizar. Estes inimigos clamavam tão alto para o povo que estava ao redor não ouvir a mensagem de Estevão. Tapava os ouvidos e clamava bem alto, diante da grande mensagem. Concluo dizendo, se o coração do povo não se abrir por causa da gritaria dos infiéis, Deus abrirá os céus. E o próprio Jesus, de pé, que ouviu toda a mensagem, levará para a glória eterna aquele mensageiro. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Que possamos tomar como um exemplo o exemplo de Estevão. Não importa se nós morremos ou vivemos, nós somos do Senhor. Mas preguemos a palavra como ela é dita e explicada. E assim seremos um grande avivalista destes últimos dias, porque Estevão foi um mártir, mas foi avivado. Bendito seja o Deus de Estevão, porque morte dos santos é preciosa à sua vista, e assim todos nós haveremos de glorificar a Deus quando nós partimos. Foi Jesus quem falou para João, falou para Pedro melhor, que ele disse, que te importa sobre João, que você deve glorificar Deus através da sua morte. Amém? E assim nós vamos, como Estevão também glorificou a Deus. Como glorificar a Deus? Tendo as qualidades de um obreiro aprovado, como Estevão teve, além do limite daquilo que é proposto na caminhada cristã. Deus abençoe, Deus te guarde. Vamos gravar mais aulas e enviar. Amém? Essa semana teve uma correria, né? Até amanhã ainda vai ter uma correria, que nós estamos aqui fazendo uma mudança, ok? De lugares, melhor, de coisas dentro de casa, né? Os móveis, colocando para um lado, levando para outro lugar, tal, beleza? Mas estamos gravando aula dentro dessas situações. Aguarde que nós vamos gravar e enviar mais aula até a última aula desse trimestre. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.